Salve, salve, caverna. Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos, meus mano? Bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez de volta, depois da semana passada zoado. Ainda tô com a garganta ruim, então se eu tossir no meio do vídeo, vocês já sabem. E antes da gente continuar, os nossos parceiros vão ficar aqui dos lados para vocês, e os cupons da TCG e dos Reis. E os links deles também vão ficar na descrição, vai ficar tudo na descrição para vocês acessarem e dar aquela moral pro canal para manter a parceria. E se por acaso você não é inscrito no canal, pense em se inscrever, curte o vídeo, comenta, compartilha. Você já sabe o esquema todo. Ajuda a gente a dar uma moral, ajuda a gente a dar uma engajada, mantém o canal rodando. É sempre bem legal pra gente, dar uma força pra nós. E aguinha, que a minha garganta ainda tá zoada. Preciso ficar tomando água, porque senão vai dar muito ruim, caverna. Vamos lá. No vídeo de hoje, eu vou só dar uma introdução do que a gente vai falar e depois a gente já vai falar mais a fundo. A gente vai falar hoje, continuando o nosso guia de deck build, ainda tem mais 2 ou 3 vídeos só para sair agora, para terminar o guia do deck build. Dessa vez a gente vai falar sobre o Win Condition, que eu acho que é um assunto que é muito pouco falado sobre, né, aqui dentro do Commander. E não vou ensinar vocês a fazer o Win Condition, né? Não é esse o intuito. A gente vai conversar um pouco sobre o Win Condition dentro do deck build e como a gente pensa o Win Condition dentro do deck build. Tá? Então, fica até o final do vídeo que vocês vão gostar. Roda a vinheta e bora nós. Vamos lá, caverna. Vamos de volta. Aproveitei e peguei um cafezinho, porque sempre bom, né? Cafezinho é sempre bom. Vamos lá. Nesse guia do deck build, a gente já falou sobre ramp, sobre interação, sobre plano de jogo. A gente trouxe no primeiro vídeo um template para ajudar vocês a enxergarem o deck e montarem o deck, e aí a gente está destrinchando algumas coisas disso. E por que a gente tem que falar de Win Condition, né, quando a gente fala de Commander? É muito importante a gente pensar nisso. Porque a Win Condition é o que faz o jogo acontecer, né? Porque, vamos combinar uma coisa? Você jogando Commander, a gente está jogando um jogo que pressupõe que para ele acabar, alguém tem que ganhar, né? Você não joga até todo mundo encher o saco e desistir e parar. Ah, vamos almoçar agora e para o jogo. Para e foda-se. Não é assim. Pressupõe quando você joga uma partida que alguém tem que ganhar, né? Então, chovendo no molhado, mas aí é importante a gente pensar em como que essas win conditions que a gente tem funcionam, né? Por que eu tô falando disso? Porque cada estratégia de deck, ela pode ter uma win condition diferente, ela pode funcionar de um jeito diferente, ela pode ter uma mecânica diferente. Você pode ganhar batendo, você pode ganhar milando, você pode ganhar combando, você pode ganhar dando dano com mágicas tipo raio. Formas de ganhar tem diversas, né? E é sempre importante a gente lembrar, quando a gente está falando de um deck de Commander, mesmo de decks mais casuais, que ter muitas win conditions no deck não significa que seu deck vai ganhar todas as vezes, né? Nesse caso, quanto mais, na maioria das vezes, pior. Porque o deck de Commander é um mecanismo, deck de Magic, é um mecanismo que funciona como um todo. Não adianta você querer ter 5 formas diferentes de ganhar o jogo. O seu deck fica para trás, as win conditions se confundem, as formas de jogar se confundem. Desculpa. As formas de jogar se confundem e de fazer o jogo acontecer se confundem, né? Quando a gente pensa em win condition, é muito importante a gente pensar em ter win conditions concisas, né? É importante a gente pensar em ter formas do jogo acontecer que elas sejam... por isso que a gente fala no Commander competitivo, de usar peças que sejam condições de vitórias, que sejam de duas, normalmente de 2, no máximo 3 cartas. Porque elas são fáceis de fazer, elas são fáceis de chegar até elas,
e são rápidas, né? E isso é muito importante quando a gente está pensando num jogo de Commander. Eu, eu vou mostrar para vocês agora um, um deck que eu acho que pode ajudar a dar uma ilustrada legal, porque não é nenhum desses. Deixa eu olhar aqui para pensar. Porque a gente fala de win condition, né? Ah, e aí a gente falou nos outros vídeos. Então, quantas win conditions o meu deck deve ter? Cara, a gente aqui da caverna, a gente sempre acha que o ideal em win condition é você ter um plano A e um plano B. Se você quiser ter uma terceira condição de vitória, você pode até ter. Nós não achamos ideal. O que pode ser melhor para você funcionar é ter um plano A e um plano B. Porque se um não der certo, você tem o outro e você tem duas formas claras de ganhar e de fazer o seu deck rodar de uma forma eficiente, né? E aí, a gente vem para as coisas de plano A e plano B, né? Porque elas têm que estar claras, elas têm que estar objetivas. Mesmo que a sua condição de vitória seja alguma coisa simples. Eu vou pegar dois decks até das mesmas cores só para mostrar para vocês. Porque, por exemplo, ó, meu deck de Markov. Esse é um deck que a condição de vitória dele é drenar a vida, é usar o extorquir. Deixa eu aumentar o tamanho da tela aqui para vocês, porque tá pequeno, para vocês poderem ver. Isso, agora dá para vocês verem. Meu deck de Markov. O intuito desse deck, como que esse deck ganha? Esse deck não tem combo mais. Esse deck ganha drenando vida. Então eu vou castar coisa, vou extorquir drenando vida e vou ganhar também outras formas de drenar vida que esse deck tem. Cadê o Maraud Blight Priest? Quando eu ganho vida, alguém perde vida. Sanguine Bond, quando eu ganho vida, alguém perde vida. Vito, quando eu ganho vida, alguém perde vida. O deck não tem combo, mas esse deck vai ganhar vida. Essa é a minha win condition principal. Eu tenho 3 cartas que fazem a mesma coisa. Por mais que eu tenha a mesma win condition, né, ela uma forma só drenando vida, eu tenho 2 formas de fazer isso. Drenando com o Sorin, que dá extorquir para as minhas mágicas, ou pro... Cadê? Tem um bicho aqui que eu coloquei no deck, o Tight Drinker, que também dá extorquir para minhas que tem extorquir. E eu tenho efeitos do tipo Sanguine Bond para ganhar o jogo. Então eu tenho 2 formas diferentes. E aí, a terceira é o Karlov, porque ele vai crescer, eu vou bater e ganho batendo. Terceira entre muitas aspas. 2 in conditions concisas para o deck funcionar e ter como ganhar o jogo de forma fácil. A minha Elenda, que é um deck que a nossa Leão Otávio, que não está com a gente hoje no vídeo, inclusive tem um certo ódio, dá para dizer, porque ele é um deck que não é fraco. Ele é um deck aristocrata. E se a gente olhar aqui, ó, na parte, o que eu estou chamando de sinergia são as minhas condições de vitória, tá? Esse deck ganha drenando. O criatura entrando e saindo de jogo é uma win condition. Então eu tenho coisas que dão dano, mas eu tenho combo. Então eu tenho o Nindeth Mantle, que é a peça de combo, mais o Altar de Ashnod, que é a peça para combar com a Elenda, mais uma coisa de dano. Então, além de eu ter os triggers só de aristocrata da Elenda criando ficha, eu tenho também um combo com o Nindeth Mantle, o Altar de Ashnod e a Elenda, um combo de 4 peças, apesar de ser um pouco pesado, dá para fazer. O Pitiless Plunderer é uma carta aqui com a Elenda, dependendo da quantidade de ficha que eu estou criando, eu vou infinito também, fazendo bicho e sacrificando. Então, você percebe, apesar de serem win conditions, eu ter 3 win conditions diferentes, nesse caso específico, elas se conversam e as peças elas são intermutáveis e elas fazem dupla função em mais de uma forma de ganhar diferente.
Então não é uma peça perdida, solta de um combo que não tem nada a ver com outro combo. Entende o que eu quero dizer? E isso é muito importante quando a gente está falando de condição de vitória. Porque se você for olhar as listas, o deck tem interação, eu consigo me proteger, eu tenho coisa para fazer o meu deck rodar. No meu deck do Sorin, eu não separei o cubo nele. Mas eu tenho interação, tem proteção, tem coisas para fazer o deck rodar além das minhas win conditions, porque o deck precisa funcionar, desculpa, para além disso, né? Se eu pegar, por exemplo, o meu deck do Dolinho. Cara, o meu deck do Dolinho, ele tem interação, tem 9 peças de interação, tem coisas de proteção, coisas para fazer o jogo rodar, tem coisas que fazem parte do meu plano de jogo, que é rampar e colocar terreno, né? Coisas que me ajudam a funcionar melhor o meu plano de jogo efetivamente aqui. E as minhas win conditions concisas. Mais uma vez, Valakut, fazer bicho com Field of the Dead para ganhar batendo, e dá dano com o efeito de Sabotender. Um efeito que, quando entra terreno, dá dano. Conciso. Não precisa de mais coisa do que isso para ganhar o jogo. Percebe? Por isso que quando a gente fala de win condition, eu não estou falando de usar 8, 9 win conditions diferentes, eu não estou falando de usar combos 1000. Eu estou falando de achar uma forma efetiva de fazer o jogo rodar, né? E aí a gente pensa, eu estou jogando Commander. Se o meu deck, ele é um deck agro, ele vai ganhar batendo, eu tenho que lembrar, quando eu estiver pensando em como o meu deck vai ganhar, que se eu vou ganhar no dano de combate, eu tenho que tirar 120 de vida, pelo menos. Pelo menos porque, se eu estiver jogando contra deck que ganha vida, esse número aumenta. Mas eu tenho que tirar normalmente 120 de vida. Isso é muito dano para tirar. E aí entra, como que eu vou fazer esse processo de tirar 120 de vida ser mais rápido no combate? No Aristocrata, eu mostrei para vocês com uma lista da Elenda. No dreno de vida, eu mostrei como eu faço na lista do Sorin. No Landfall, como eu faço na lista do Dolinho. Mas o combo também é uma forma de, apesar de ser uma estratégia que as pessoas odeiam, principalmente por causa do Taça Consult, quando a gente fala de combo, o combo é uma forma de você não precisar tirar 120 de vida necessariamente. Você finaliza o jogo na hora, o jogo acaba, não fica naquele processo de você tirou um amigo primeiro, aí ele fica mais 2 horas esperando o jogo acabar. O jogo acaba de uma vez, todo mundo perdeu na hora e você vai para a próxima partida e tá tudo bem. Sabe? O combo também é uma forma de fazer isso acontecer. Saca? E é muito importante a gente falar disso, é muito importante a gente entender que o deck não precisa ter 4, 5 win conditions. 2 win conditions são suficientes. Você pode ter 3. Se aquelas peças elas interagem entre si, mesmo sendo de combos diferentes, melhor para você, porque é mais fácil de você usar uma peça fazendo mais de uma função. Entende? É muito importante a gente falar desse assunto, é muito importante a gente mostrar esse assunto da forma que a gente está mostrando aqui, porque todo mundo sabe que o jogo tem que acabar. Mas a gente não pensa normalmente quando a gente está montando o deck e jogando como que isso vai fazer, como que isso vai acontecer e qual que é a importância de eu saber como isso vai acontecer. Saca? E eu acho que é muito crucial quando a gente fala de deck building, quando a gente está tentando fazer um guia de deck building, que nem a gente está fazendo aqui, elencar esses pontos e trazer esse questionamento para vocês também. Né? Porque quando a gente fala de fazer um guia para o Win Condition, não é ensinar vocês a pesquisar como. Não. É entender o porquê que eu preciso ter esses combos, a quantidade de cartas que eu tenho no combo. Por quê? Se o meu combo precisa de 5 cartas para funcionar, eu demoro muito mais para fazer ele
que um combo de 2 cartas, né? Se você tem, por exemplo, um deck que nem o Carrick, você tem uma peça de combo na zona de comando. Por mais que o combo seja de 4 peças, você efetivamente precisa buscar 3, porque você já tem acesso a uma fácil. Então, ele é um combo virtualmente de 3 peças. E isso é mais fácil para você chegar, para você fazer, para você buscar, para você ter acesso a essas cartas. Quanto menos cartas você precisa, mais fácil para você ter acesso a elas e chegar e ganhar o jogo. Entende? Isso é muito da hora, isso é muito legal de pensar e de entender essa dinâmica enquanto a gente está criando o deck, porque facilita para a gente olhar para as cartas e para as funções também. Para entender o que cada carta faz, o lugar de cada carta no deck. Saca? Falei demais, mas se ficou alguma coisa que eu não falei, que vocês acham que é importante de comentar também sobre condições de vitória, deixa aqui nos comentários e vamos trocar essa ideia. Lembrando vocês que dos nossos parceiros, da TCG e da dos Reis, a dos Reis para Playmat, a TCG para acessórios no geral, de impressão 3D, são os melhores de verdade, Caverna, são os melhores, tá? Dos Reis, Lema 10, TCG Lema 5, tá tudo na legenda para vocês, com link, com cupom, tá tudo certinho. Se por acaso você chegou até o final do vídeo, comenta a condição no vídeo, só para eu saber que você chegou até o final do vídeo e ajuda a gente a dar uma engajada também. E espero vocês na semana que vem para mais um vídeo. Satisfação, Caverna, é nóis.